Ele faz toda hora isso. Vamos ler esse capítulo com muito cuidado. Está assim, Esdras, capítulo 4, versículos 1 a 4. Ouvindo os adversários de Benjamim, os que voltavam do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco. Veja que interessante essa questão que ele vai falar agora, de que eles estavam lá edificando, né? Restaurando, e hoje eu vivo a mesma coisa. Eu estou restaurando algumas coisas e percebo o inimigo invadindo. É impressionante. E as pessoas utilizadas são as mais próximas. Elas invadem, rejeitam, só para destruir a restauração. Nós estamos num processo de restauração, num processo de avivamento, num processo de falar do reino de Deus para as pessoas entrarem na nossa academia, participarem no fomento do empreendedorismo Joteca cristão verdadeiro e produtivista, implementando isso dentro de uma empresa de mais de 35 anos de experiência, fazendo as mudanças que Deus está pedindo para fazer, que é a restauração, e as pessoas mais próximas literalmente invadem a nossa intimidade, os nossos valores, para destruir. É exatamente o que ele vai falar que aconteceu lá atrás com relação à restauração de Jerusalém, né? Vós, deixa-nos edificar convosco, como vós buscaremos o vosso Deus. Como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua, ou Josué, como deve estar em algumas versões, e os outros cabeças das famílias responderam: nada tendes conosco da edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos a edificaremos ao nosso Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, nesses minutos não dá para colocar muita coisa, e os senhores, o que a gente quer que os senhores estudem, nós estamos estudando aqui ao vivo esse vídeo que eu já ouvi algumas vezes, né? Mas é impressionante, né? Como o inimigo faz com o povo, chamado povo de Deus, na restauração aí de Israel. E que isso acontece nos dias de hoje, quando você coloca o mundo, né, e coloca um grupo ínfimo de 5%, pensando diferente, agindo diferente. E Jesus Cristo passou exatamente por isso. E por isso que é bom, toda hora, para o cristão verdadeiro olhar para a cruz e falar: bom, se Cristo passou, ele que é o unigênito, que passou a ser primogênito, ele que deu a vida dele por nós, se 95% não acredita, não crê, não muda, não arranca as raízes do mundo, continua falando mentira, hipocrisia, dissimulação, agressão,
ainda dizem que houve Espírito Santo. Isso tudo é para nos magoar. E a Bíblia fala que os filhos de Deus serão magoados. Então, eu estou testemunhando isso. Então, peço para todos se cuidarem, porque o problema é espiritual. Não é moralista. Tem pessoas maravilhosas que estão extremamente dominadas pelo inimigo. É o que ele está falando. As gentes da terra desanimaram o povo de Judá, Olha, inquietando-o do edificar. tá vendo? Irmãos, isso é muito sério. Já há mais de meses eu tenho me dedicado à leitura desses textos e tenho orado sobre eles. E tenho ficado muito inquieto com esse assunto, obstáculos ao avivamento. E eu vejo, irmãos, que esse capítulo ele precisa ser lido dessa forma, bem devagar. Eu quero tomar essa palavra aqui, desanimaram. Está vendo aí no versículo 4, a palavra hebraica aqui, rafa. Ela traz esse sentido de afrouxar as mãos. Afrouxar as mãos. Largar a obra. Tornar-se débil, fraco, sem força, sem energia. Está vendo aqui? É um termo que, se você estudar de maneira profunda no Velho Testamento, você vai encontrar 45 menções dessa palavra, 45 textos. Mas eu gostaria de me dedicar somente aqui, dentro do contexto dos livros que fazem parte desta porção da restauração. Vamos ler aqui no livro de Jeremias, Ezequiel e Neemias. Se você quiser, apenas 3 textos, onde nós vamos extrair o significado desta palavra desanimaram. Aqui no versículo 4, no capítulo 4 de Esdras. Eles se desanimaram. Eu estou testificando aqui, quem me conhece e outros que não me conhecem, que estão online ou que vão ver essa gravação, que tudo que tem acontecido conosco é no sentido de desanimar. E o único que segura a onda para a gente não desanimar é o Espírito Santo. Porque as pessoas mais próximas são aquelas que mais agridem. Porque o inimigo atua na mente delas. E a gente sabe disso. A gente se envergonha, inclusive, com algumas atitudes. Mas a gente sabe que o inimigo está apoderado daquela pessoa. E é só o Espírito Santo que vai poder dar proteção àquela pessoa. Porque ela não nos ouve. Assim como não ouviram Jesus Cristo quando ele estava encarnado, e assim como não ouve o Espírito Santo ou Jesus Cristo hoje, agora. Jeremias capítulo 6, versículo 24. Está assim, Jeremias, o capítulo 6 e o versículo 24. Temos ouvido a fama disso. Afrouxaram-se as nossas mãos. Só essa frase. É a mesma, é uma palavra no hebraico que traz essa conotação. Afrouxaram as mãos. Mais outro texto, Ezequiel, capítulo 7, versículo 17. Todas as mãos se debilitarão. Na versão, eu estou lendo a tradução brasileira, mas na atualizada está assim: todas as mãos se tornarão débeis, sem força, sem energia. Ezequiel capítulo 7, versículo 17. Por último, Neemias, o capítulo 6. Esses são os profetas dizendo o que queria acontecer. Capítulo 6 e o versículo 9. E está acontecendo hoje.
Está assim. Porque todos eles procuravam atemorizar